Boa noite, pós-graduando do CN Nutro, CENEP. Boa noite a você, agradecemos a sua presença. Em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, agradeço a sua presença nessa live exclusiva que é feita para você, com discussão de caso clínico e que é realizada às terças-feiras, às 19h30. Não deixem de participar para manter seus conhecimentos em nutrologia sempre atualizados. Será uma apresentação de 15 minutos, depois teremos 20 minutos para perguntas e que vocês já podem ir encaminhando no Q&A durante a apresentação. O caso clínico de hoje é hiperlipemia, um segmento de 34 anos. E o nosso convidado é o professor Dr. José Ernesto dos Santos. Ele é mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Postdoctoral Fellow na University of Alabama, Birmingham, USA, professor sênior do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, responsável por pesquisa e extensão do curso médico da Universidade Estácio, em Ribeirão Preto, secretário-geral da ABRAN, professor do curso nacional de nutrologia da ABRAN. Professor José Ernesto, bem-vindo, obrigada por sua presença, por sua participação a esta live. Agradecemos a você, pós-graduando, a sua presença e creio que você terá um aproveitamento muito bom nessa discussão de caso clínico com o professor José Ernesto. Professor José Ernesto, pode compartilhar sua tela e dar início à sua apresentação. E obrigado. Todos estão vendo? Sim, Tudo senhor. bem, Márcio? Sim, ok. Boa noite a todos, é um prazer muito grande compartilhar com vocês esse caso, que eu acho que nós vamos poder fazer uma viagem pela história do tratamento das hiperlipemias familiares, especialmente da hipercolesterolemia. Essa paciente me procurou em 1987, ela tinha 17 anos, e ela sabia que ela tinha hipercolesterolemia, certo? E eu fiz essa história recentemente, mas eu conheço a história desde 1987. E, em 87, essa hipercolesterolemia foi diagnosticada no exame de rotina, pois ela sabia que sua família tinha doença. Nessa ocasião, com 16 anos, ela tinha uma colesterolemia de 382 miligramas por decilitro. Durante os 2 anos que se seguiram, ela foi tratada com pouco sucesso, com o que existia na época: colestiramina, ácido nicotínico, neomicina, que talvez seja uma surpresa para vocês, nós já usamos, cúrcuma e orientação alimentar. Nessa época, não existia nenhum medicamento específico, a não ser a colestiramina, para tratar esses pacientes. E tentava-se com ácido nicotínico com todos os efeitos adversos que ele oferecia. Em 89, com o lançamento das estatinas, ela passou a utilizar. E, de 87 para cá, ela já utilizou as 6 estatinas do mercado. Com o uso desses medicamentos, ela teve períodos de dor muscular e elevação da CPK. Chegou até 10 vezes maior o valor máximo. E é muito importante que vocês vejam isso. A dor se caracterizava por ser simétrica, tomar todos os músculos dos membros inferiores, associar-se à fraqueza, iniciar 1 semana depois do início do medicamento e desaparecer cerca de 4 dias após a sua interrupção. Guardem isso. Ela nega a dor precordial, interrompeu também o uso do medicamento em 98, quando engravidou. E nessa ocasião, sua colesterolemia chegou a 698 e o LDL colesterol a 555. Ela negava doenças outras, né? Tinha recentemente, né? Nega tabagismo e ingestão irregular de bebidas alcoólicas. Por ter vivido a vida toda dentro desse ambiente que eu vou mostrar para vocês, ela tinha uma alimentação muito prudente, com ingestão de legumes, verduras, frutas e todos os grupos alimentares. Agora, vejam
E isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente às vezes perde a oportunidade. A avó paterna dela faleceu de infarto agudo do miocárdio com 37 anos. E o avô casou-se novamente e teve 5 filhos normolipêmicos. Do primeiro casamento, que o pai dela era do primeiro casamento, seu pai teve o primeiro evento isquêmico aos 39 anos. E desde então ele foi submetido a 2 intervenções para a colocação de stents e uma cirurgia de revascularização. Ela tem 3 tios que tiveram o primeiro evento entre 30 e 40 anos e faleceram com 61, 64 e 60 anos. E uma tia, obviamente do sexo feminino, viva com 62 anos, mas que apresentou isquemia aos 45 anos. Ela se casou, tem um casal de filhos gêmeos fraternos, sendo que um é hipercolesterolêmico, a menina, e o menino normolipêmico, e a menina hipercolesterolêmica, o marido é normolipêmico. Esse seria o heredograma que é muito importante vocês fazerem, porque vocês enxergam. Então, veja aqui. Aqui está a paciente que nós chamamos de caso índice. E na época que eu atendi, estava com 350 miligramas por decilitro de colesterol. Aqui está a avó, que faleceu de infarto aos 37 anos. Os tios, certo? Aqui está o pai, certo? A tia, que estava com 45 anos, teve isquemia. O pai se casou com uma normolipêmica, certo? E o avô casou-se com uma normolipêmica e teve 2, 4, 6 filhos, todos normolipêmicos, certo? Do casamento do pai dela, tem ela com 350, um irmão com 44 e outro irmão normal. Ela se casou com um normolipêmico, tem uma filha hipercolesterolêmica e um filho normolipêmico. No exame, bom estado geral, afebril, hidratada, vejam, peso 62, 1,64 m com IMC normal, pressão arterial normal, sem outras alterações, e a 12/10/2017, quando foi feita essa observação clínica, ela estava com 242 de colesterol, com LDL de 137, triglicéride normal, um HDL alta, ela se exercita regularmente, 75, transaminase, CPK normal, vitamina D que ela trouxe normal e uma glicemia normal. Ela foi a São Paulo e lá fizeram um exame de imagem, certo? E está aqui a reconstrução da árvore coronariana dela. Ela tinha uma pequena lesão mínima aqui em DA, uma pequena lesão em circunflexo. As outras coronárias sem alteração. Bom, a primeira hipótese que surge para a gente nesse caso é que essa paciente tenha uma hipercolesterolemia familiar. O diagnóstico é feito, obviamente, idealmente, né, quando vocês fazem o exame de DNA. Mas é um exame caro, vocês não vão conseguir fazer para todos. Eu chequei recentemente um exame de DNA para checar os genes ligados ao metabolismo de colesterol, custa ao redor de R$ 2.500 a R$ 3.000, que é difícil de ser feito. A gente pode usar esse critério desenvolvido pelos holandeses, para vocês definirem, que leva em consideração um número de pontos. Vejam, leva em consideração a história familiar, a história clínica, o exame físico, os níveis de LDL e, como padrão ouro, o exame de DNA. Na história familiar, se ela tiver um parente de primeiro grau, portador de doença vascular ou coronariana prematura, para o homem antes dos 55, mulher antes de 60, 1 ponto. Um parente adulto com mais de 290, mais 1 ponto. Parente de primeiro grau com xantoma, ela tinha 2 pontos. Parente de primeiro grau com menos de 16 anos com colesterol 260 também ela tinha. Na história clínica, a mesma coisa. Paciente portador de doença coronariana, homem antes dos 55, mulher, ela tinha. Paciente portador de doença cerebral periférica vascular, exame físico, ela não tinha xantoma, não tinha arco corneal e tinha um colesterol acima de 330. Ou seja, essa paciente tinha 1, 2, 4 e mais 8 pontos aqui.
pelo critério holandês, se a soma desses pontos for acima de 8, é certeza que é hipercolesterolemia familiar. Se for entre 6 e 8, é provável. Se for entre 3 e 5, é possível. Essa paciente era certeza, nós fizemos o exame de DNA, ela tinha uma mutação do receptor do LDL. Precisamos tratar, certo? Bom, é uma paciente de risco. Aos 16 anos, talvez menos. Mas agora, quando eu a vi recentemente, em 2017, mais de 40 anos, ela é uma paciente de risco alto. Então, o ideal é, pelo menos, que possamos tratar ela para ter um LDL abaixo de 70, certo? Bom, eu revi a pasta dela no HC. Eu sugiro a vocês que vocês têm aqui essa referência publicada recentemente, em 2021, né? Posicionamento sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, publicado em 2021 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Se vocês colocarem no Google com esse título, vocês têm um documento extenso que mostra como que essa paciente foi tratada sob o ponto de vista alimentar, que eu não vou discutir aqui com vocês, certo? Mas desde o início ela foi tratada com os medicamentos disponíveis na época. Veja, a dieta, tentando reduzir a ingestão de gordura e de colesterol. A colestiramina, tentando reduzir a absorção do colesterol. A neomicina, dizia-se na época, que aumentava a excreção de colesterol. E tentou-se usar também o ácido nicotínico para aumentar a captação periférica de colesterol. Então, dieta, colestiramina, ou nós não temos aqui colestipol, ácido nicotínico. Probucol foi uma droga que se usou na época, mas provocava mais um antioxidante, provocava grandes reduções de HDL e neomicina. Nós sabemos que um paciente de risco baixo, que não é o caso dela, o ideal é 130. De risco intermediário, que também não é o caso dela agora, abaixo de 100. E um paciente de alto risco, certo? Porque ela tem uma história familiar menor que 70, certo? E para um paciente que teve já a doença aterosclerótica manifesta, a meta atualmente é 50. É curioso que, embora a gente saiba isso, e todos os médicos atualizados saibam isso, a percentagem de indivíduos que atinge a meta, esse é um trabalho publicado pelo Dr. Lotufo, em 2016, embora 42% tratem, só 58% atingem a meta definida. E, na época, nem 70% era, certo? Com esses tratamentos, certo? O colesterol dela de 331 chegou a 277. O LDL de 255 chegou a 196. Vocês vejam, para a dieta, Coestran, ácido nicotínico e Probucol, uma redução de 23% é uma redução importante. Se essa paciente fosse uma paciente que tivesse 210 de colesterol, 220, ela teria, na época, atingido a meta de tratamento tranquilamente. Mas ela é uma hipercolesterolêmica familiar. Ela tem 330 de colesterol, certo? Em 1987, é lançado um grupo de medicamentos que, além de bloquear a absorção, certo? Como faz a colestiramina, bloqueava também a síntese de colesterol. Aqui nessa etapa da síntese do colesterol, que são os inibidores da HMG-CoA-redutase, as estatinas, certo? E é lançado um pouquinho para frente uma droga chamada ezetimiba, que também bloqueia a absorção de colesterol, não por captar o colesterol, mas bloquear o transporte, bloquear esse transportador chamado NPC1L1. Então, essa paciente começou a tomar, nessa época, estatina, e ela usou todas, e ezetimiba, certo? E a gente sabe que isso daí pode dar uma redução de 20% a 60% do colesterol. Por que nós
não é só isso, quer dizer, desde que as estatinas foram lançadas, além de a gente saber que a redução do colesterol é desse nível, vejam, nos estudos de prevenção secundária, em claro, vocês têm o grupo controle, em escuro, o grupo tratado. Vejam, no primeiro estudo 4S, a percentagem de eventos veio de 30%, caiu para 20%. No lípide, de 18%, 19%, caiu para 11%. Em todos os estudos de prevenção secundária, ou seja, de pacientes que já tinham tido eventos coronarianos, a redução do LDL colesterol com estatina se mostrou eficiente em reduzir eventos cardiovasculares. E também em estudos de prevenção primária, certo? Ou seja, pacientes como ela, que não tiveram eventos cardiovasculares, vocês vejam a redução de mais de quase 30%. Tanto no FCAPS, como o ALRET, o ASCOT, o CARDS, o HPS, o PROSPER, o OSCOPS, que foram feitos com cada um, com 5, 6 mil pacientes, mostrando que as estatinas favorecem a redução de eventos cardiovasculares. Bom, essa paciente foi tratada assim, certo? Vejam, de 277 veio para 196, em 98, 348, de 40 para 267 o LDL. Aí ela interrompeu por causa da gravidez, e isso é um conhecimento importante. Quando vocês estão tratando uma senhora que engravida, ou pensa em engravidar, suspende a estatina, a gente não sabe se ela é teratogênica, chegou a 698. Depois ela voltou a tomar novamente, chegou a 153, e um HDL muito alto. Ou seja, a eficácia de redução é muito importante, mas, por ter um colesterol tão alto, certo? Ela continua não atingindo a meta, e nós temos que perseguir uma meta. E voltamos àquela projeção que eu falei para vocês. Agora, eu quero comentar com vocês, nesse caso, uma coisa importante. Ela relatava que o uso desses medicamentos, foi trocando as estatinas, ela teve dor muscular, elevação da CPK, e essa dor era simétrica, tomava todos os músculos dos membros inferiores, associava-se à fraqueza, iniciava uma semana depois do início do medicamento e desaparecia 4 dias depois. Nossos colegas brasileiros fizeram uma classificação muito importante das mialgias, certo? Para separar aquelas que provavelmente foram devidas às estatinas e que provavelmente não. Vejam, sempre que o paciente toma estatina, vocês têm que falar para eles. Ele pode ter dor muscular. Mas quando eles voltarem a falar que tem essa dor muscular, investiguem, façam uma semiologia. A mialgia da estatina, ela é devida à estatina se ela for simétrica, difusa, envolvendo grandes grupos musculares, como cintura escapular ou pélvica, os músculos gêmeos superior e inferior. É uma dor, altera a sensibilidade, provoca rigidez, cãibra, fraqueza muscular e peso no exercício. E ela desaparece até 4 semanas depois de interromper o início da estatina, certo? Tá? Agora, o paciente pode ter outras dores que não devido às estatinas. Se ela for assimétrica, por exemplo, provavelmente não é. Se ela for unilateral, muito menos. Se ela pegar uma pequena região muscular, se for uma dor aguda, for formigamento, espasmo muscular, uma dor articular, provavelmente não é. Se não desaparecer até 3 meses depois da interrupção, muito menos. Certo? Então, é muito importante isso daqui, certo? Porque o paciente também é influenciado não só pela orientação de vocês, mas também pelo que se fala aí nas revistas. E lembre-se sempre, a mialgia provocada pela estatina, ela tem riscos endógenos, os mais idosos têm mais risco, não é o caso da nossa paciente, os mais magros, paciente que tem doença renal hepática ou hipotireoidismo tem mais chance de ter a mialgia, os hipertrigliceridêmicos e algumas doenças raras, neuromusculares, que eu nunca vi, mas quero que vocês saibam. E esses nós não conseguimos controlar, mas os exógenos nós conseguimos.
se o paciente beber álcool é mais de maior risco, se ele fizer exercício muito intenso, se de repente ele vai fazer uma cirurgia, certo? E, muito importante, o uso de medicamentos que competem com o metabolismo da estatina, usando o mesmo sistema de citocromo P450, fibratos, ácido nicotínico, ciclosporino, verapamil, os azóis, ketoconazol, os antifúngicos, né? Antibióticos, macrolida, amiodarona, paciente HIV positivo que toma inibidor de protease, varfarina e alguns anti-inflamatórios. Então, esses medicamentos podem, mas existe também uma influência genética. Bom, essa paciente, até 2015, certo? E quando essa história foi feita em 2017, né? Ela tinha uma belíssima resposta à estatina e à ezetimiba, mas não atingia a meta. E ela estava fazendo 40 e poucos anos e estava apresentando alguns sintomas de menopausa, certo? Que é como, você veja que a tia dela, os irmãos, os tios, tiveram infarto cedo, são homens. A tia, com 45 anos. Ela começou, e aí surge uma outra evolução no tratamento das estatinas, que é não só o bloqueio da síntese do colesterol, mas como o bloqueio do receptor que cataboliza, certo? O LDL colesterol quando ele entra dentro da célula. Se aqui vocês tiveram a grande influência desses três japoneses que descobriram as estatinas e os 2 americanos que descobriram o mecanismo, aqui aparece uma francesa, um canadense e uma libanesa que descobrem o PCSK9 como enzima que degrada o receptor e indivíduos, certo? Que o PCSK9 tem uma vida longa, destrói muito o receptor, então eles são hipercolesterolêmicos, e indivíduos que o PCSK9 funciona muito intensamente, destruindo o receptor, e tem hipercolesterolemia. O que eles fazem? Lança-se drogas, certo? Que bloqueiam a enzima que degrada os receptores. Então, o receptor passa a ter uma meia-vida mais longa. E aí surge uma série de estudos, eu coloco aqui 2, certo? Esse estudo aqui, publicado em 2017, vocês vejam, aqui em azul, os indivíduos que tomavam placebo, na verdade, aqui é a estatina, mas ezetimiba, que mantinha o nível alto, e quando eles passam a tomar o inibidor do PCSK9, o colesterol cai intensamente, certo? E não só cai intensamente, como reduz a incidência de eventos cardiovasculares. Aqui em azul, os indivíduos acompanhados por 3 anos, né? Uma redução de 2%, que é um número significativo, certo? Na mortalidade cardiovascular. O que nós fizemos em 2018? Já estava disponível no mercado. Essa paciente tinha uma colesterolemia de 258, um LDL colesterol de 150 e pouco, um HDL de 50 e pouco, certo? Ou seja, a meta para ela seria um LDL de 70, porque ela é uma paciente de alto risco, certo? Embora ela não seja diabética, mas tem uma história familiar importante, ela começa a tomar o inibidor do PCSK9, dia 4 de dezembro de 17. E aqui vocês vejam que em 20 dias, o colesterol dela vai abaixo de 150, o LDL colesterol próximo de 100, daí mais 3 meses abaixo de 90, certo? Em 2018, abaixo de 70, que é a meta que nós estávamos desejando, chegando a uma redução de 62%. Eu não consegui fazer o slide, mas vejam aqui, em julho de 2020, em setembro de 2020, em novembro de 2020, o LDL chegou a 24.
colesterol total 139, 102. E aqui acontece um fato interessante. O pai dela tem outra isquemia e vai para São Paulo para fazer cirurgia. E ela acompanha o pai e para de tomar medicamento. Agora, em maio, 214, 115. Foi orientada novamente a voltar, o paciente com uma doença na família, com todo... Ela esqueceu de comprar a injeção, que ela aplica quinzenalmente ou cada 3 semanas, intradermicamente. Agora ela voltou a tomar. Agora, veja o efeito do inibidor do PCSK9. Certo? Em 6 meses, ele passou de 24 para 115 o LDL colesterol, e tomando estatina. Certo? Tomando estatina. E embora 115 seja um valor não muito alto, e outra coisa importante, sem alteração do CPK, e outra coisa importante, com redução da LPA minúscula. Então, eu acho que com isso, nesse caso, dá para fazer uma boa revisão do tratamento das hipercolesterolemias, certo? Primeiro, mudança no estilo de vida, controle do peso, medicamentos, meta de prevenção secundária menor que 70 ou 50. Estatina, aumentar até a dose máxima tolerada. Se não teve resposta adequada, inibidor do PCSK9. E existe uma situação muito rara, certo? Porque existem mais de 1.200 mutações do receptor do LDL. Mas a pior mutação que tem é aquela que o indivíduo não faz receptor. Não, entre esses 1.200 são receptores defeituosos. O indivíduo metaboliza o colesterol razoavelmente, mas quando ele não faz receptor, não adianta você bloquear, porque aí a solução era fazer a LDL aférese. Certo? Então, na evolução, aumento da vida dos receptores com inibição do PCSK9 e, no fim do túnel, aparecem 2 novos processos. Aqui são anticorpos monoclonais que bloqueiam o PCSK9. Certo? Aparece um novo tratamento que está aprovado já nos Estados Unidos, aqui em fase de aprovação, que você não bloqueia o receptor, você bloqueia a síntese do receptor, usando pequenos pedacinhos de RNA mensageiro. Veja, aqui está o PCSK9 sendo sintetizado, o indivíduo toma uma injeção, certo? De um pequeno pedacinho de RNA mensageiro que ele bloqueia a síntese do PCSK9 e o receptor deixa de ser metabolizado naquela velocidade, certo? E aí, ao invés de tomar uma injeção a cada 3 semanas, ele passa a tomar uma injeção a cada 6 meses. E vejam aqui a mudança que é provocada no LDL colesterol chama inclisiran, esse mecanismo. A semana passada surgiu uma outra coisa interessante, que essa daí é muito mais, com certeza eu não vou ver. Usando essa técnica chamada CRISPR, o que eles fazem? Eles bloqueiam um gene. Eles entram no DNA e bloqueiam um gene. E eles têm um experimento em primatas, já foi testado por outras doenças em humanos, não deu muito certo. Mas foi publicado agora na Nature, dia 19 de maio de 21, um trabalho que, ao invés de bloquear com anticorpo monoclonal ou com pequenos pedaços de RNA mensageiro, o que eles fazem? Eles usam uma modificação, certo? No DNA, que o gene do PCSK9 deixa de funcionar. Certo? E para macaco funciona muito bem. Então, aí vocês têm, nesse caso, certo? Toda a evolução de modificações alimentares, certo? Que foi proposta em 56 pelo Seven Country, bloqueio de absorção em 65, a colestiramina e o colestipol, bloqueio de absorção também em 2005 com a ezetimiba, bloqueio de síntese em 89 com as estatinas, bloqueio de degradação de receptores com PCSK9, com inibidor de PCSK9,
bloqueio de síntese do PCSK9 com small interfering RNA mensageiro, e, num futuro, não muito distante, o bloqueio do gene. E eu coloco essa foto aqui, é interessante. Esse aqui é um relógio do Sol, na Cidade Franca. Maravilhoso. E que, alguns anos atrás, um raio caiu, bateu numa árvore e derrubou. Ficou vários anos sem consertar. Então, toda essa tecnologia aqui, certo? Ela é muito útil e nós podemos utilizá-la rapidamente, certo? Agora, esse relógio do Sol ficou vários anos parado porque não tinha quem consertasse. E só recentemente foi consertado. Agora, se o relógio de pulso de vocês precisar de uma bateria nova, ou o celular precisar de uma bateria, qualquer esquina vocês compram. Essa é a mudança da tecnologia. Muito obrigado e estou à disposição de vocês para perguntas que vocês queiram fazer. Obrigada, doutor José Ernesto. É um caso bem interessante, né? Vamos às nossas perguntas aqui. Agradeço a participação de todos que estão presentes aqui. E a doutora Thais Helena pergunta o seguinte: pacientes com hipercolesterolemia familiar, mesmo assintomáticos, devem ser submetidos a testes de screening de coronariopatias? Olha, geralmente, é claro que com 16 anos você não vai fazer cinecoronografia ou exames de imagem, certo? Depois da idade adulta, também cinecoronografia, você tem exames um pouco invasivos que você pode avaliar. Então, eles devem ser seguidos de perto, certo? E devem ser tratados agressivamente, porque a gente sabe que os heterozigóticos não tratados têm eventos cardiovasculares, em média, ao redor de 30 e poucos anos, certo? E os homozigóticos muito antes. Então, você começar a tratar com antecedência, certo? Faz com que você postergue o aparecimento de eventos cardiovasculares, certo? Então, outra coisa que você pode fazer, que se demonstrou que as estatinas funcionam mesmo em crianças, é fazer ultrassom de carótida, que é um método não invasivo. E, graças a isso, se demonstrou que com crianças, nas hipercolesterolemias familiares, você impede. Outra coisa importante que as pessoas têm que saber: atualmente, no Brasil, a incidência de HF é de 1 para 150 no heterozigoto. Pensava-se que fosse 1 para 500 ou 1 para 700. O pessoal do ENCOR tem publicado artigos, porque eles têm um centro de triagem e screening em cascata, que é 1 para 150. Eu acho que um crime, um cardiologista, desculpa, crime não, um erro, um cardiologista atendeu um jovem, menos de 55, menos de 60 anos, com o isquemia em qualquer lado, por aterosclerose, e não investigar os filhos e os parentes de primeiro grau. A triagem em cascata é a única maneira que nós temos de fazer isso daí. Vocês vejam que essa menina, certo? Que hoje está com quase 50 anos, ela trata desde os 16 anos. Foi a triagem em cascata. Quer dizer, quem me garante que a tia dela teve infarto com 45, isquemia com 45, ela está com 40 e tantos e não teve ainda. Ela está se tratando. Tem uma pergunta aqui, muito interessante, Márcia. Você quer fazer a pergunta ou eu posso responder? Pode falar, por favor. Como responder às pessoas que falam que a indústria farmacológica que pressiona os valores de colesterol para baixo para vender mais remédio? Não, não é verdade. Quer dizer, a recomendação de valores mais baixos foi porque, em estudos, por exemplo, com estatina, tem mais de 300 mil pacientes estudados por 30 anos. Com inibidor de PCSK9, você tem 60 mil pacientes
acompanhados por 4, 5 anos, e você vê que os indivíduos que tiveram eventos, que têm LDL abaixo de 50, vivem mais. Antes você não podia fazer isso, porque a estatina você não consegue levar a 50, o LDL colesterol. Certo? Agora, existem experimentos feitos na natureza, que os indivíduos que geneticamente têm colesterol muito baixo, LDL baixo, vivem mais que os indivíduos que têm colesterol alto. Agora, essa ideia que a indústria farmacêutica faz isso, eu não concordo. Eu acho que os valores mais baixos são determinados por estudos feitos em populações, que demonstram que em níveis mais baixos, os indivíduos têm menos eventos cardiovasculares. Doutora Márcia? Obrigada, doutor professor José Ernesto. Uma outra pergunta que nós temos aqui da doutora Gisele os inibidores do PCSK9 podem ser utilizados em paciente com miastenia graves? Não sei, mas prometo mandar para a doutora Márcia a resposta e ela passa para você. Eu não tenho conhecimento se foi feito estudo em miastenia graves. Ok. Certo? Mas devo e mando para você amanhã. Aqui, doutora Islaine, parabeniza a sua aula, excelente. E pacientes com hipercolesterolemia familiar devem ser acompanhados com angiotomografia de coronária? E se sim, existe algum estudo mostrando de quanto em quantos anos devem se repetir? Não, eu não acho que a gente deva fazer isso, não, porque é submeter o paciente a muita radiação, né? Você tem muita radiação. Eu acho que a angiotomografia é indicada eventualmente, pelo amor de Deus, não vai fazer angiotom toda vez, né? Se Não estiver de, tratando e atingido a meta, para com isso. não de rotina. Né? Então, muitos parabéns, agradecemos a presença da doutora Lina Andrade, do doutor Paulo Gringe, da doutora Maria del Rosário. E mais uma pergunta aqui da doutora Daniela. Como evitar os efeitos adversos das estatinas? Essa pergunta é de $1 milhão. Olha, é muito curioso. Você tem 6 estatinas no mercado. Se o paciente teve dor muscular com uma, a conduta é suspender, aguardar e trocar. Certo? A farmacocinética delas é diferente. Umas são hidrossolúveis, outras são lipossolúveis, a vida média é diferente. Agora, isso não explica nada. Aparentemente, hoje, a explicação é que as estatinas são captadas pelo fígado, certo? Para ser metabolizadas. Certo? E existem receptores para isso. E existem mutações que retardam a captação e a vida média dessa estatina demora muito mais. Certo? Aparentemente, hoje, a última lançada, a pitavastatina, ela tem menos probabilidade de provocar esses efeitos. É uma que pode ser tentada. Outra coisa que se tentou, e que até hoje não se demonstrou ter efeito, mas que vale a pena tentar, é usar a coenzima Q. Porque aparentemente, aliás, com certeza, bloqueando a síntese do colesterol, você bloqueia também a síntese de coenzima Q. Certo? Então, não existem estudos definitivos mostrando que a coenzima Q reduz o risco de dor muscular, certo? Você tem que tentar ver se existem outros medicamentos sendo tomados conjuntamente e trocar até encontrar um que não tem efeito adverso. E eu acho que vale a pena usar o coenzima Q, sim. Obrigada, doutor José Ernesto. Aqui, então, devido ao nosso tempo, vou fazer uma última pergunta. E nessa paciente, no período que estava grávida, foi suspenso a estatina. O que fazer com o paciente na gravidez? Suspende e qual a conduta na gravidez? O máximo que você pode fazer, doutora Márcia, é usar a colestiramina, que também é um pouco chato, porque um dos efeitos adversos da colestiramina é provocar constipação intestinal, e na gravidez já é muito frequente essa constipação intestinal. Então, eu acho que num período de 9 meses, certo? E mais alguns meses de amamentação,
a estatina não é isso que vai provocar o desenvolvimento, o infarto do miocárdio, certo? Eu acho que vale a pena suspender e usar a estatina em uma alimentação adequada. Ok. Doutor José Ernesto, muito obrigada. Eu acho que todos aproveitaram bastante essa sua discussão e passo a palavra para você fazer sua despedida. Eu agradeço a todos, né, pela chance de poder discutir com vocês e peço a vocês, não é só diagnosticar e começar a tratar, é acompanhar de perto, certo? E fazer triagem em cascata. Vocês vão, às vezes a pessoa fala assim, mas o paciente teve infarto, a família fica assustada de usar colesterol. Não, achar colesterol alto não assusta, o que assusta é infarto do miocárdio. Certo? Boa noite para vocês e obrigado pela companhia. Obrigada, doutor José Ernesto. Professor, muito obrigada. Obrigado a todos que nos acompanharam com as perguntas e com a sua presença, e até a próxima terça-feira. Boa noite. Um abraço.